Bem-vindos ao canal da Escola Alegria e esse é o episódio 2 da série Mulher Controladora. Vem comigo que tem muita coisa legal aqui hoje, hein? Você pede ajuda, mas quando alguém te ajuda, você critica. Você quer ser surpreendida, mas não dá espaço para o outro agir. Você diz que está cansada de fazer tudo sozinha, mas a verdade é que você não sabe deixar de ser o centro de tudo. E isso não é força, é uma prisão que você construiu com medo e agora não sabe mais sair dela. Me tornei o eixo da casa. Eu sabia de tudo. Eu lembrava de tudo, eu sabia a lista de compra que tinha para fazer, eu sabia as coisas que tinha que organizar, onde tinha que ir, eu ditava o tom da conversa, eu ditava tudo. E por muito tempo eu mesma chamei isso de ser forte. Mas hoje eu sei. Eu tinha me tornado o centro de tudo e isso definitivamente estava matando o amor. Eu achava que se eu não cuidasse de tudo, tudo ia desmoronar. Eu me intrometia, corrigia, checava e no fim eu ainda reclamava. Por que tudo depende de mim? Mas como que o outro vai agir se eu não dou espaço para que ele aja? Como que o outro vai se responsabilizar se eu controlo absolutamente tudo que está ao meu redor? Eu custei a entender sobre isso. Custei mesmo. Foi numa sessão de terapia, eu levei um problema que eu estava passando e eu falei muito mal da pessoa. Falei muito mal. Tudo que estava engasgado na minha garganta, eu falei assim, ela vai me dar razão, a minha psicóloga. E ela falou assim, Letícia, teve uma palavra que você falou que mexeu comigo. Você falou assim, fulano é inútil pra mim. Aí eu falei assim, é verdade, fulano é inútil mesmo. Tudo que eu penso ela não pode, tudo que eu falo ela não pode. Ela falou assim, se você acredita que uma pessoa é inútil pra você, como que ela vai ter utilidade? Eu sei que naquele dia, depois do que a gente conversou, eu entrei de lá com vontade de matar a pessoa e saí de lá com vontade de pedir desculpa pra pessoa por eu ser como eu era. Simplesmente porque eu percebi que a minha postura interna, por mais que eu não falasse nada, eu achava que ela era uma pessoa inútil, que ela não daria conta de fazer nada, porque o controle tinha que estar nas minhas mãos. Então presta atenção, se eu tinha essa visão dessa pessoa, como que ela seria diferente da visão que eu acredito dela? Porque, na verdade, eu demonstrava para ela o tempo todo que eu não precisava dela. Porque todas as vezes que eu contava com ela, ela não faria. Eu saí de lá, gente, sinceridade, com vontade de chorar. Chorei muito lá, chorei muito depois, porque caiu a ficha na minha cabeça. Literalmente caiu a ficha. Eu falei assim, gente, realmente, né, nós precisamos ter atenção. Porque a nossa postura, às vezes, essa falta de amor que você tem sentido, essa falta de diálogo, a falta, né, de contato com o seu cônjuge dentro de casa, é justamente porque você é uma pessoa que não dá espaço para as outras existirem, porque você quer controlar o tempo todo. Eu tinha criado ali uma estrutura onde só eu sabia funcionar e depois eu me sentia sozinha. Mas eu mesma fui construindo pouco a pouco a solidão que estava me cercando. Lembro de uma amiga me contando que ela acordava mais cedo para poder acordar os filhos dela e falar com eles o que eles tinham que vestir, o que eles tinham que fazer, o que eles tinham que comer. E aí, quando o marido dela chegava, ela já tinha decidido tudo que o homem tinha para poder fazer. Ai, Deus. É a história do amigo, gente, mas também foi a minha, entendeu? Eu chegava em casa, se ele decidisse, então, ficar quieto, ou então encostar no sofá, mexer no celular um pouquinho, eu ficava muito brava, porque na minha cabeça já tinha esquematizado 1001 coisas para poder fazer, e ela do mesmo jeito. E adivinha só, como que nós nos sentíamos depois? Sobrecarregados. Repete comigo, porque você também se sente assim, né, bonita? Sobrecarregadas. E, na verdade, quem é que tinha criado essa carga todinha? Tô rindo de nervoso, você também, né? Na verdade, o que é que nós estamos fazendo? Nós não estamos deixando espaço para ninguém ser útil sem a nossa aprovação, entendeu? Tem que ser tudo sobre a nossa aprovação. Os nossos olhinhos ali, tem que olhar e falar assim, olha, muito bem, você fez isso. Também tem uma frase do C.S. Lewis muito boa. A criatura acredita amar, mas ela exige que tudo gire ao redor dela. E é exatamente isso. Nós começamos achando que estamos cuidando, que estamos amando, mas na verdade, lá no fundo mesmo, nós estamos exigindo que o outro se encaixe na nossa expectativa. E não é isso que você sente aí desse lado também? No começo a gente até acha que está cuidando, mas no fim, lá no fundo mesmo, a gente sabe que só está exigindo que o outro se encaixe nas nossas expectativas, naquilo que nós criamos, naquilo que nós imaginamos, no que nós pensamos. Agora vamos lá, que eu preparei até um checklist aqui para poder ver se você acha que você está no centro mesmo. Vou ler aqui com você, ó.
Você se frustra quando o outro age diferente do que você faria? Vai dando check. Sente que nada funciona sem você? Você cansa, mas não consegue delegar? Delegar aqui é demandar, tá? Passar atividade para outras pessoas. Você reclama da solidão, mas não confia no outro o suficiente para dividir a vida? Ah, esse ponto aqui eu vou até compartilhar. Uma amiga minha virou para mim e falou assim: Letícia, eu tenho muita dificuldade de soltar o controle. Muita dificuldade. Eu falei assim: mas como assim? Ela falou assim: eu tenho um menino de 8 anos, 8 acho, 8 ou 10, não sei, mais ou menos nessa idade, e tem uma bebezinha de 2 anos. E eu não consigo sair de casa. Porque se eu sair, meu marido não vai fazer as coisas do jeito que eu mandei. Ele tem que dar comida na hora que eu mandei, vestir a roupa do jeito que eu mandei, fazer do jeito que eu mandei, até que um dia que eu realmente tive que sair de casa. E eu falei com ele, eu vou ficar 3 dias fora de casa, você não vai sair de casa com esses meninos. Vocês têm que dar comida na hora certa, vocês têm que fazer tudo na hora certa. Eu entendi naquela hora que ela precisava entender o que esse controle estava fazendo na vida dela. A pressão que a família dela estava sentindo. Isso era com os avós paternos, com os avós maternos, com o marido, o tempo todo ela agindo dessa forma. Tudo tem que ser exatamente como ela estipulou, da forma como ela criou. Você já imaginou conviver com uma pessoa assim o tempo todo? É claro, Letícia, eu sou essa pessoa. Eu sei, menina, eu sei, calma, que tem mais coisa no checklist. Você diz que quer ajuda, mas quando alguém faz, você corrige. Você quer descanso, mas só relaxa quando tudo está sob o seu domínio. E aqui também nós temos aquela máxima, né? Chegou os dois cansados do serviço, a casa tá bagunçada, o homem deita para poder assistir televisão, a mulher não consegue sossegar, ela quer arrumar alguma coisa para poder fazer o tempo todo e não sabe descansar. Outra coisa que te afasta do feminino, te afasta dessa sua essência, que impede com que essas pétalas recebam o sol e o cuidado. Você precisa ter tempo de descanso. Letícia, eu não consigo. Eu sei que é difícil no começo, mas procure por coisas que você goste de fazer inicialmente. Você vai estar fazendo alguma coisa, mas não é aquela sequência de serviço que você estava acostumado. Então, por exemplo, você não tem hábito de caminhar? Caminha. Você não tem hábito de ler? Leia. Você não tem hábito de, às vezes, fazer um exercício? Tem uma atividade que eu comecei a fazer no início do ano, tive que reduzir um pouco durante um tempo, mas ainda faço sempre que possível, que é yoga. Eu paro, respiro profundamente, faço as poses, porque naquela hora ali eu estou fazendo um exercício de presença, eu tenho que me concentrar absolutamente no que eu estou fazendo. E eu estou concentrada na minha respiração, estou concentrada no meu momento. E muitas vezes é tão difícil a gente fazer isso com criança